Estamos aqui, então, no 5º parágrafo, onde foi introduzido o tema do divórcio, né? Aqui. Então, apenas para recapitular para os irmãos, o que diz esse 5º parágrafo que não está presente na nossa confissão. E os irmãos viram, estudando a história da eclesiologia batista, que até mesmo o nosso congregacionalismo veio de irmãos presbiterianos, por incrível que pareça, né? Citei para os irmãos aqui o nome de alguns que estavam presentes na Assembleia de Westminster, e eles foram contrários ao capítulo sobre a governança da igreja, né? Como deveria ser o modelo de governança da igreja. E como uma minoria, né? Jeremias Burroughs, né? Acredito que essa seja a pronúncia, ele era um daqueles presbiterianos, né, que foi contrário. E ele tinha um viés congregacional. Veremos mais adiante, no livro, estudando na EBD, que ele foi quem influenciou, uma das pessoas que influenciou os batistas particulares a terem este método de igreja congregacional. Então, quando eu olho para o assunto do casamento, quem está nos influenciando aqui também é os nossos irmãos presbiterianos. Tá? Tanto que este parágrafo é encontrado tanto na Confissão de Westminster, quanto na Confissão de Savoy, já congregacional. Então, quando nós precisamos definir alguns temas, né, do nosso cotidiano, nós precisamos ter fontes confessionais fidedignas para podermos aqui decidir, né, e estabelecer juízo sobre determinados assuntos. E agora estamos falando sobre divórcio e recasamento. O que a Bíblia diz sobre as situações de divórcio e se eu posso me recasar? Então, como já expôs semana passada, o parágrafo diz o seguinte: adultério ou fornicação cometidos depois de um contrato, sendo descobertos antes do casamento, concede justa ocasião, tá? Então é lícito, para a parte inocente recorrer, então, dissolver o contrato. Ele está falando aqui, por que contrato? Porque certamente ele está falando de uma aliança, de um pacto firmado, que é o pacto do matrimônio. No caso do adultério, depois do casamento, então depois já casado, aqui ele falou até o noivado, né? Perceba que noivado e casamento estão em pé de igualdade. No caso de adultério, depois do casamento, é lícito a parte inocente solicitar um divórcio. E após o divórcio, casar-se com outro. Como se a parte infiel estivesse morta, tá? Então aqui está o parágrafo que vai embasar essas questões de divórcio e recasamento, tá bom? Então eu falei para os irmãos aqui, fiz uma introdução, falei sobre o divórcio na Bíblia, o que é o divórcio. Aí os irmãos devem lembrar da palavra chorizo, né, que é justamente romper, picar, desfazer. Quando a Bíblia aplica essa palavra divórcio, Cristo, em Mateus 5, em Mateus 19, ele está falando sobre realmente anular o pacto que foi feito, tá? Dentro dessas cláusulas. E aí eu expliquei para os irmãos o que é esse divórcio, e isso é o que vai trazer realmente um equilíbrio para nós. Rompendo-se, então, esse pacto, a parte inocente e também a parte que ofereceu, né, o repúdio ou até mesmo o adultério, ela também está livre. Porque o contrato é feito por duas pessoas, correto? Então, quando ele é anulado, ambas as pessoas estão livres para se casar. Desde que isso seja feito perante um magistrado civil levantado por Deus, né? Como já estudamos no capítulo... Foi o anterior do magistrado? Foi, né? Foi no anterior. Devemos lembrar também que é um pecado perdoável, tá? O divorciado é um pecado imperdoável na Bíblia? Não. Então o que a igreja tem que exigir de pessoas que talvez estejam no 3º casamento e venham para a igreja professando a fé em Cristo? O que a igreja deve exigir desses? Arrependimento. Tá? E, caso não tenham solucionado esses divórcios à luz da lei, né, instituída pelos homens, precisam ir e resolver essas questões. Estava conversando com Israel e com o Gessé sobre isso,
lá em casa hoje. Né? Um exemplo dado por eles, né, uma conhecida até do Israel, é uma moça que já está há mais de 30 anos, né? Amaziada, já tem filhos, mas está amaziada, nunca quis casar. Aí vamos supor que essa moça ela vem para a igreja, né, professando a fé em Cristo, que está realmente arrependida de seus pecados. Qual que é o pecado que ela tem que olhar com arrependimento na sua vida? O amázio. Ela precisa olhar que ela está amaziada e que essa situação precisa ser resolvida. Isso seria um dos frutos de arrependimento na vida dela. Então, seria contatada essa mulher, né, ou o homem, porque poderia ser um homem também, de que ela e o parceiro dela, ou a parceira, né, precisam regularizar a situação deles perante os magistrados civis. Precisam ir lá no cartório e assinar um documento onde diga que eles estão casados. Reconhecer isso. A partir disso, ela pode ser membro aqui na igreja. Tá? Ah, o marido não quer. Não quer assinar, já está anos assim, vai ficar assim mesmo. A igreja, então, vai permitir que ela continue em Amásio? A Bíblia vai ser alterada na condição em que ela se encontra? A Bíblia fornece alguma cláusula falando, se está mais de 30 anos assim, e se já tem 2 ou 3 filhos, aí não tem problema. Tem alguma cláusula que permita o amásio dessa forma? Não. Se aquela moça não regularizar a situação, ela, diante da Bíblia, ela permanece fornicando. Ela permanece no pecado de imoralidade sexual, irmãos. Então, o grande problema de muitas pessoas é, já tem filhos? Então está tudo certo. Como se filhos constituísse casamento. Filho constitui casamento? Se eu tiver um filho com uma outra pessoa lá fora, eu estou casado com ela? Não. Não tem nada, amados, nas Escrituras que nos justifique isso. Essa pessoa, sim, precisa se arrepender desse pecado e regularizar a sua situação. E caso a parte incrédula não queira regularizar, ela tem licença para romper esse casamento. Tá? Mas, repito, casamento não, né? Essa parceria aí, essa união aí, né, pecaminosa, que a Bíblia diz que é imoral, tá? Então passei para os irmãos, tá? Expliquei o caso do adultério, falei principalmente de Mateus 5, onde Cristo diz, né, sobre a cláusula excessiva para o divórcio, e também ele repete isso em Mateus 19, tá bom? E aí eu trouxe alguns comentários falando sobre essa cláusula, Spurgeon, MacArthur, e paramos aqui em William Hendriksen, tá? Que estão comentando Mateus 5, 31 e 32. Então, o que diz Hendriksen? Ele, no caso Cristo, né, enfatiza o fato de que a violação do sagrado contrato do matrimônio é nada menos que infidelidade e adultério. Faz-se evidente aqui, outra vez, como anteriormente, Jesus retrocede para além das opiniões rabínicas, focalizando a intenção original da lei. Porque em Mateus 5, qual é o contexto de Mateus 5, irmãos? Sermão do Monte. Cristo, então, está dando a interpretação correta da lei de Deus. E dentre vários pontos que ele situa ali, que ele cita, ele está falando sobre o casamento. Tá? Então, compare-se tudo isso com Efésios 5, 31 e 32. Efésios 5 fala sobre o quê? Sobre o quê, Vitor? Preguei no seu casamento lá. Exato. E Hebreus 13, 4? Alguém lembra? O leito? Isso surge de forma ainda muito mais clara quando se estuda Mateus 5,32. Em conexão, olha lá, com Mateus 19, 3 a 9. Notar a frase desde o princípio, em 19, 4 e 8, e ver a exposição dessa passagem inteira, né, no caso que ele comenta. A lei era muito clara quando um homem se casava com uma mulher, tendo como consequência que somente a morte os podia separar. Isso nós já vimos em Romanos 7, 2 e 1 Coríntios 7, verso 39 também. Aquele que está casado não busca se separar, permaneça com a sua esposa. A aliança ela é indissolúvel realmente.
Deus odeia o divórcio? Sim, esses fatos são imexíveis, irmãos. Porém, existem as exceções. Olha aqui, a exceção referida por Jesus em Mateus 5,32, exceto com base em sua infidelidade, permite o divórcio só quando uma das partes contraentes, nesse caso a esposa, por meio da infidelidade marital, fornicação, né, ou imoralidade, se rebela contra a própria essência do laço matrimonial. Então é permitido o divórcio em caso de adultério? Sim. Tá? Isso é nítido. E o que é divórcio? Anular, rasgar o contrato. Então, entendendo a palavra chorizo, empregada nos evangelhos, nós entendemos sobre o que Cristo está querendo nos dizer. Tá? Samuel Waldron, né, ele comentou a nossa confissão. Mateus 19:9, aqui já em Mateus 19, falam sobre a mesma coisa. Mateus 5 e Mateus 19 é o mesmo assunto. Também afirma que o divórcio e o novo casamento são pecaminosos, exceto, né, essa palavrinha aqui sempre se repete, exceto, com base na imoralidade sexual. Como John Murray, no seu tratamento magistral sobre o divórcio, provou cuidadosamente. A exceção declarada nesse versículo se aplica tanto ao novo casamento como ao próprio divórcio. Tá? Então, pelo divórcio dissolver o casamento, dentro das exceções, as duas partes estão livres para recasar-se. Não se considera mais que existe vínculo. As duas partes, irmãos. Inclusive aquele que ofendeu, aquele que cometeu o adultério. Tá? Ele também está livre. E foi aquela situação, foi Felipe que perguntou, né? Se a parte ofensora quiser continuar e se arrepender, né, e permanecer na igreja, se ele pode se casar de novo? Pode. Pode. Se houver o divórcio, sim. Né? Lembrando que deve-se gastar todos os recursos, e isso falando de dois crentes, tá bom? Dois crentes, principalmente. Gastar-se todos os recursos para que haja perdão, para que haja reconciliação, tá? Mas não podemos obrigar a pessoa a permanecer casada com a parte infiel, tá? Então a pessoa pode, à luz das Escrituras, se divorciar, tá? Que fique claro isso. Assim, Jesus ensina aqui que o novo casamento após o divórcio, em certos casos, não é pecaminoso, tá? Não é pecaminoso. Então pode-se sim. Aí vem a segunda cláusula. A primeira cláusula, ficou claro para os irmãos? Ficou claro, né? Então não tem dúvida quanto ao adultério, né? Então adulterou, a parte ofendida pode recorrer sim ao divórcio. E pode se recasar? Pode se recasar. Dentro dessa cláusula, tá, irmão? Por favor. Tá? Não fique forçando. Tá? Não fique forçando as coisas. Agora a deserção. Vamos falar sobre a segunda cláusula e única encontrada na Bíblia. Tá? Então são apenas duas. A deserção é a negação absoluta de uma aliança de companheirismo. Isso, portanto, dá direito ao divórcio. Base bíblica, 1 Coríntios 7,15. Para que o irmão entenda essa segunda cláusula, o irmão precisa resgatar aí na mente o que é uma aliança de companheirismo que define o casamento. Quem lembra? Auxílio mútuo. Com base em quê? Cristo cita. Não foi assim desde o princípio. Que princípio é esse? Gênesis 2. Como que Deus instituiu o casamento? Como foi o ponto de partida para Deus? Já expus aqui, irmãos. Vamos lá. Já foi exposto aqui o texto de Gênesis. Qual foi o ponto de partida para Deus instituir o casamento? O completasse. E o que significa esse auxílio e esse completar? Em tudo o quê? Cite aí. O que é? Esse auxílio é em que níveis? Quais são os níveis desse auxílio? Tudo. Tá? É realmente completar. Essa auxiliadora, e Adão também serve para Eva,
É justamente completar, tá? No que tange a sentimentos, emoções, razão, fé, tudo. Então o casal é uma só carne realmente. Eles estão unidos, eles estão juntos para o que der e vier. A deserção, você só vai entender a deserção sabendo o que é esse auxílio, esse companheirismo, tá? Porque deserção, os irmãos vão entender aqui, eu vou mostrar para os irmãos, não é apenas eu ir embora do nada. Eu posso muito bem estar morando no mesmo teto que o meu cônjuge e já ter desertado o meu casamento, tá? Então vejamos. Ou também chamado de abandono inexorável, tá? Deserção ou abandono inexorável. Essa expressão é abrangente e não se limita apenas na partida de um dos cônjuges. O abandono inexorável envolve, olha lá, envolve omissão, negligência, desamparo e desdém. É mais ou menos, como o sexto mandamento. Qual que é o sexto mandamento? Não? Você acredita que isso pode acontecer dentro do casamento? Um marido ou uma mulher matar o seu cônjuge no seu coração? Aí eu te pergunto, alguém que assassinou por dureza de coração, um incrédulo, como veremos em 1 Coríntios 7, a parte, né, o meu cônjuge, como que eu vou reconduzi-lo? Então grave isso, pense nisso um pouco. Omissão, negligência, desamparo e desdém. Você está morando com a pessoa, é como se você não existisse para ela. A pessoa não tem mais relações, não tem mais conversa, não tem mais essa troca, esse companheirismo. A pessoa já te assassinou no coração. E a pessoa lá lutando, o crente lá lutando. Não, vamos lá, vamos buscar a reconciliação, vamos voltar ali àquele primeiro amor que nós tivemos. E nada. É o que nós chamamos de abandono inexorável. E acontece, irmãos. Acontece, tá? A razão, no presente caso, é também por si só evidente, visto que tal deserção, sendo total e irreversível, faz o casamento um nome vazio. É um vazio, é isso mesmo. O casamento é um vazio. A pessoa se sente sozinha. Está casada, mas está sozinha. Está junto, tem alguém lá com um corpo físico, mas aquela pessoa não corresponde a nada. Já pensou que terrível isso? E essa condição ela pode tomar níveis maiores, como eu mostrarei alguns exemplos. Então, amados, faz o casamento um nome vazio, isento de toda a realidade, e, sendo infundado, deixa a parte desertora sem quaisquer direitos de se defender. A possibilidade de divórcio em casos onde há deserção obstinada só é configurada e só pode ser requerida pela parte ofendida ou passiva no processo do término injusto do matrimônio. Ou seja, o que é ter uma atitude passiva? Ninguém pode legitimamente argumentar essa possibilidade para justificar sua própria vontade ativa nessa dissolução. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que não é algo que eu busco. É algo irremediável que eu sofro. Entenderam? Porque pode levantar qualquer um aqui e falar: ah lá, meu cônjuge não está mais cumprindo com seus papéis. Ele está tendo uma atitude ativa para poder justificar a sua vontade de dissolução do casamento. Esses casos não são aceitáveis. O que estamos falando de deserção é quando a pessoa, passivamente, ela não tem mais o que fazer. A pessoa realmente abandonou. Né? Pode falar, Gelane. Pastor, é quando, tipo assim, quando
Também. Porque esse companheirismo também é nessa área física, que Paulo trata muito bem em 1 Coríntios 7. Né? O homem ou a mulher pode fazer greve lá de contatos íntimos? Não. A não ser com consentimento e para fins e propósitos santos. Jejum, no caso. Tá? Fora isso, não. Amados, esse companheirismo de Gênesis 2, esse auxílio mútuo, é algo real. É algo de eu olhar para minha esposa e falar, minha esposa me completa realmente. Eu não sei viver, eu não me enxergo vivendo sem o auxílio e ela sem o meu auxílio. É uma conexão, irmãos. E esse casamento, ele não pode ser dissolvido. Só que, o caso de 1 Coríntios 7, uma das partes é incrédula. Ah, pastor, mas isso não pode acontecer com pessoas casadas que os dois sejam crentes? Teoricamente pode. Mas se acontecer, vamos supor, eu sempre uso o Vitor, né? Eu vou pegar outro agora, o Gessé. Né? O Gessé chega na igreja e fala, olha, minha esposa, pastor, não tem mais me procurado, né? Não tem mais feito as suas obrigações comigo, não tem mais me ajudado emocionalmente. Primeira atitude dele já está errada. Porque ele está tendo uma atitude ativa e buscando divórcio. Já está errado. Se chegar e falar, ame sua esposa. Agora, se for uma condição onde fica constatado, nítido, perante a igreja, perante os irmãos, que ela tem tratado o seu esposo com indiferença, a igreja tem por obrigação de chegar, o pastor, no caso, chamar o casal e conversar com os dois. O que está acontecendo? E aí eles irão expor o caso. Diante disso, amados, vamos entrar com uma disciplina eclesiástica para que a parte que está já querendo desertar, ela se arrependa disso. Aí vamos supor que ela não se arrependa, ela só continua obstinada nesse pecado. E a igreja tentando tratar, e o pastor tentando aconselhar. E ela obstinada, ou ele, né? Chega um ponto que os conselhos, as exortações bíblicas não terão mais efeito. E quando a exortação bíblica não tem mais efeito sobre uma pessoa que se diz cristã, como que a igreja trata? Qual que é o último passo de Mateus 18? Exclusão, e trata como o quê? Pagão. Aí se enquadra em 1 Coríntios 7,15. Um crente e um incrédulo. Aí é dissolvido esse casamento e ambas as partes estão livres para casar. Lembrando que a parte desertora vai ser excluída da igreja. Então é assim que se trata esses casos, irmãos. Tá? Mas não é algo que eu busco no meu casamento. Eu não posso chegar aqui e começar a levantar queixas da minha mulher. Eu tenho que tentar reconduzi-la à luz da palavra. Mas certas situações, amados, fica irremediável. É o que está colocando ali como abandono inexorável. O que é algo inexorável? É algo que não tem como voltar atrás. É como o relógio, né, que vai passando o tempo. Aquilo ali tem uma marcha, que é inexorável, o relógio. Tem como você voltar ao tempo? Não. Então você tentou de tudo e não conseguiu. Inclusive a igreja tentou e não conseguiu. E a parte realmente foi obstinada e abandonou o casamento. Então, amados, ninguém pode legitimamente argumentar essa possibilidade para justificar sua própria vontade ativa nessa dissolução. Essa deserção obstinada só pode ser requerida pela parte passiva. Quem está sofrendo realmente, tá? Não é algo que eu busco, que eu sofro. O cônjuge que abandona o matrimônio não pode usar essa expressão de confissão de fé em sua defesa. E por que ele está dando ênfase nisso aqui? Porque geralmente a pessoa obstinada que deserta o casamento, que abandona, ela vai pôr a culpa em quem? Não é ela mesma? Ela vai falar, eu estou desertando. Ela vai falar isso? Ela fala, não, é ela. Por isso é quem sofre, irmãos. É quem sofre que requer, tá? A deserção. Definição no dicionário, tá? Essa definição eu peguei do dicionário Oxford. O que é deserção? Abandono do serviço militar. Defecção. Abandono ou afastamento de um lugar que se frequentava. Ou algo
em que se participava por dever, compromisso, obrigação ou afinidade. Considerando que a deserção só é assim entendida pela parte abandonada, é evidente que a parte que abandonou não pode requerer tal termo para sua própria defesa. Esse termo é um termo bem conhecido das Forças Armadas, tá? Inclusive, deserção, em alguns casos no Exército, é passivo de fuzilamento. Se o país está em guerra e se convoca o soldado, ou no meio da guerra ele abandona a tropa e foge, ele é pego depois e ele é fuzilado. Tá? É inadmissível a deserção. Inclusive, né, nas Forças Armadas. Então, lá, se um soldado, por exemplo, é convocado para uma guerra e foge, pelo Exército ele é considerado um desertor. O mesmo se dá no caso de deserção de matrimônio. Ou seja, a parte abandonada tratará o desertor como tal e não o contrário. Isso lhe dará alguns direitos, propor justamente o divórcio legal, para que não mais ficar presa ao matrimônio dissolvido pelo desertor. Então não é a parte passiva que dissolve. Quem abandonou foi o rebelde, tá? Foi o covarde, foi o mentiroso que não cumpre com as suas tarefas que ele jurou no altar perante os magistrados civis de cumprir. Então, amados, homens ou mulheres, repito, podem ser disciplinados na igreja caso estejam caindo em deserção. Caso estejam negligenciando os seus cuidados com a sua esposa e com a sua família. Um homem que não faz culto no lar, tá? Ele pode sim ser disciplinado na igreja. Porque isso é uma obrigação de um compromisso pactual que você fez no casamento. E a mulher também, que não esteja cuidando e auxiliando seu marido, tá? Ela pode ser disciplinada na igreja. A ponto de exclusão, irmãos. A ponto de exclusão. Então nós temos que olhar para o matrimônio com um olhar sério. É uma instituição pactual. E eu falei sobre pacto na manhã em Gênesis. É um pacto que envolve obrigações? Sim. Deus ele promete, mas ao mesmo tempo, quem está neste contrato deve obediência. É um compromisso firmado. Que Adão quebrou, correto? Adão, digamos, que quebrou o pacto, ali foi um divórcio. O que Deus fez com Adão e Eva? Mandou embora, expulsou. Vai-te embora. Foi exatamente isso que aconteceu. Tá? E isso pode acontecer, como aconteceu com Israel também, pode acontecer entre nós, tá? Nos nossos casamentos. Olha lá, ao desertor será tratado disciplinarmente. Tá? Disciplinarmente. Por isso que é importantíssimo você estar numa igreja bíblica. Uma igreja bíblica e séria pode salvar seu casamento, sabia disso? Agora, se você está numa igreja onde não se tem disciplina eclesiástica, seu casamento pode definhar e ninguém tratar isso. Tá? Pode falar, Flávio. Acho que é o caso da pergunta da Gervane, né? Essa pergunta que ela fez é um casal religioso que está na seita, no caso da congregação, só que eles não se encontram mais com o casal. Um dorme no quarto, outro no outro. Mas por que acontece isso? O esposo tem um problema de saúde, né? Problema no coração, e não pode ter relação com a esposa, senão ele pode morrer, né? Aí é outra situação, né? Nesse pacto é amar, inclusive, na doença, né? E ela tem muita mágoa dele por ele ter sido um esposo violento quando era mais novo, de caso até ter tentado matar ela, violência mesmo, a machadada. Nossa. E ela não consegue perdoar ele hoje em dia, e eles não conseguem ter uma relação como casal também. Ou seja, Não consegue se encontrar, sabe? Uhum. Tipo assim, tipo algo ali que criou, tipo um muro. uma barreira. Isso. Aí tem o contato físico em casa, mas assim, não tem aquela conversa assim, de sentar um com o outro, conversar. E sempre que conversa, sempre um levanta a voz com o outro. É sempre criando uma guerra. Isso é característico de deserção. Provavelmente já aconteceu a deserção do esposo há muitos anos atrás.
Porém, por não estarem em uma igreja bíblica e séria, não trataram isso a tempo. Entendeu? E aí, amados, fica anos e anos nisso. A mulher apanhando, correndo risco de vida, né? Porque não tem uma igreja séria que trata esses assuntos à luz da Bíblia. Tá? Olha como é sério. Olha como vai longe esse assunto. Bom? Olha o texto aí. Vamos refletir nele? Todavia, ele fala aqui anteriormente, só para contextualizar, ele diz, vamos abrir lá, né? Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 7. Vamos ver na íntegra. Primeira Coríntios 7. Vamos lá. Paulo, até o verso 9, ele está falando à igreja sobre justamente o casamento. Ele está falando sobre solteiros e falando sobre viúvas, tá? Pessoas que estão livres, à luz da Bíblia, para se casar, solteiros e viúvas. No verso 9 ele fala, mas se não podem conter-se, casem-se. Ele recomenda o casamento. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Correto? Já no verso 10, ele vai dizer, e aos casados ordeno. Tá? Aqui ele já está falando de casais crentes da igreja, que já estão casados, tá bom? Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Um detalhe para o verso 10 é, não eu, mas o Senhor aqui, tem uma especificação aqui que ele está dando. Paulo, ele está aqui, amados, resgatando os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Que ele está falando, não eu, mas o Senhor. É como se ele estivesse falando, isso já foi tratado pelo nosso Senhor. Casamento de crentes, Mateus 5 e Mateus 19. Então não é um assunto novo, é um assunto já conhecido. Que a mulher não se aparte do seu marido, mas, se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe sua esposa, tá? Aqui ele não está tratando das exceções, tá bom? Ele não fala das exceções de adultério, ele não fala. Por quê? Porque ele já tem isso como um assunto já lidado pelo Senhor Jesus Cristo, tá bom? No verso 12, ele vai falar, mas, uma conjunção, aos restantes. Quem são esses restantes? Ué, não, solteiro ele já tratou, né? Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, não abandone. O que ele começa a abordar a partir do verso 12? Casamento misto. Pergunta, Jesus tratou sobre casamentos mistos em Mateus 5 e Mateus 19? Sim ou não? Não. Ele falou para os judeus, ele falou ali para um povo que já se encontrava casado e que queria obstinadamente divorciar-se. Paulo aqui está tratando de um assunto que Jesus não tratou. Então ele está escrevendo a casais que porventura uma das partes veio ao conhecimento do evangelho e se converteu. E a igreja de Corinto é uma igreja de gentios, tá? Então ele diz aqui agora, no verso 13, e a mulher que tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não abandone. Atenção para as palavras consentir, que é o contrário de desertar. Consentir é respeitar. Consentir é amar. Consentir é ter diálogo. Consentir é ter afetos físicos, emocionais, sentimentais. Um descrente pode oferecer isso para um crente? Sim ou não? O que você acha? O quê? É um bicho, irmão? Ou é um ser moral? Lógico que pode. E diga-se de passagem, tem descrente aí que é melhor esposo ou melhor esposa que muito crente. Tá? Romanos capítulo 2, não tem a lei, mas tornam-se lei para si mesmos. Em que aspecto? Aspectos morais, irmãos.
Então, aquele que consente permanecer com o crente, que permaneça casado, Paulo está falando. Porque o marido descrente, diz no 14, é santificado pela esposa. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. E no verso 15, mais um mas, né? Ele vai só falando aqui sobre os casos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob servidão neste caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Tá? Mas se o descrente então não consentir, se o descrente não quiser ficar com a parte crente, que ele vai embora. Se ele não quiser realmente se submeter ao que o crente vive, aí como que um crente vive? Vamos lá. Não gosta de mentira. Não gosta de bebedeira na sua casa, ou um crente gosta disso na sua casa? Gosta de orgia na sua casa? Gosta de colocar lá na televisão e ver qualquer porcaria? Então um crente, ele precisa então viver conforme a palavra. Aí acontece tudo isso de negativo que eu estou falando aos irmãos. Aí o crente vai fazer o quê? Vistas grossas para tudo isso que acontece na casa dele? Não. Se estamos falando de um companheirismo, não é isso que define o casamento? Vai ter um diálogo sadio? Falar, ó, eu sou cristão, tá? A partir de hoje eu sou crente. Eu sou governado por Cristo Jesus e pela sua palavra. Tudo isso, aí começa a pontuar isso, eu não faço. Por quê? Porque a minha submissão a você, marido, é no Senhor, como diz Efésios capítulo 5. Aí o incrédulo vira e fala, aqui quem manda sou eu. Aqui vai ter bebedeira, orgia, drogas, rock and roll, e se você quiser, que você que vai embora. E aí? E aí? Permanece casado? Hã? Chorizo. Nisto, não houve consentimento em permanecer com a parte. Não consentiu com o caráter reto e justo do cristão. É nesse caso que Paulo fala, mas se o descrente quiser se apartar, ou seja, não consentir, deixe que vá. Deixe que vá, é um desertor. Porque ele esqueceu nessa atitude de cumprir com os seus papéis de marido. E casamento não é uma via de uma mão só, não. São dois. Tá? E os dois caminham juntos. Tá bom? Ah, mas o marido é sacerdote. Aí as pessoas, e muitos crentes, caem nessa razão cega, né? Que de razão não tem nada. Ah, mas eu devo submissão ao meu marido. No Senhor, querido. No Senhor. Tá? Ele só é seu sacerdote, ele só exerce autoridade sobre sua vida a partir do ponto em que ele respeita e consente com os mandamentos bíblicos. Tá? E o incrédulo consegue fazer isso? Ele é um ser moral, irmãos. Ele pode sim respeitar. Tá? Ele pode sim consentir em ficar com o crente e não ser um obstáculo. Tá? Dá para acontecer isso sim. Meu sogro é o exemplo que eu sempre utilizo, né? Ele impede sua mãe? Ele traz todas essas porcarias para dentro de casa? Não. Ainda traz a esposa para a igreja. Ele só não vem. Ele não professa fé, é incrédulo. Mas ele não se torna um obstáculo. Ele é companheiro dela? Quando esteve doente, ele cuidou dela? Cuidou dela. Ama ela. Conversa com ela. Existe essa troca. E ele é incrédulo. Aí eu vou falar para uma mulher dessa, não, separe dele. Não. Agora, quando acontece esses casos, irmãos, não fica mais debaixo de servidão. Essa palavra separe, é o chorizo, tá? Coloquei entre parênteses aqui. A mesma que é encontrado lá em Mateus 5 e Mateus 19. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Aí vamos ver alguns exemplos. Para que os irmãos criem corpo a essa situação. Hipoteticamente, falando,
O homem que não cumpre o seu papel de marido como um dos provedores do lar, por ociosidade ou malandrice, que não zela pelo bem-estar físico e emocional da sua esposa e dos seus filhos, sendo omisso no amor para com eles, é considerado um desertor inflexível. Exemplo, o cara não gosta de trabalhar. A esposa e os filhos ficam à mercê, passando fome, por causa do vagabundo. Os irmãos têm problema com a palavra vagabundo? É utilizada em Gênesis lá, em Caim, hein? Tá? Esse homem ama a família, ama a esposa. O cara não quer trazer alimento para casa. Quer acordar meio-dia, ficar no sofá. É um vagabundo. Esse cara desertou a família. Esse cara abandonou, esse cara não ama a família. Tá? Isso hipoteticamente. Um caso, tem mais, pode falar, Vitor. Tem casos que há uma troca de papéis, né? O homem prefere ficar em casa e quer que a esposa saia para trabalhar. Já teve casos assim, que eu vi em vídeos, né? Pastores falando que aconselhou o casal, que era justamente isso: o marido ficava em casa e a esposa saia para trabalhar. E eles pediram aconselhamento desse pastor. E o pastor falou: vou ajudar vocês, mas tem que mexer na base, na estrutura do problema. Que é justamente colocar cada um no seu lugar correto. O homem ser homem e a mulher ser mulher. Aí ele falou que o casal estava disposto a fazer de tudo, como se ele tivesse contratado, um exemplo, né? Contratado o pastor para mexer na casa, mas queria que eles estavam dispostos a fazer tudo para poder meio que adornar ou então reformar a casa, mas não queria mexer na estrutura, que era esse problema. Pois é. Queria dar uma maquiada só, né? Isso. Mas o homem permanecer no ócio, né? Não cumprindo com as suas funções bíblicas, tá? A mulher tem problema, a mulher trabalhar? Não, irmãos. Mas a função de trazer provisão para o lar é do homem, tá? Do homem, pode falar. De onde nós viemos, da congregação, os homens lá têm mania de falar que vão sair em missão da obra de Deus, né? Então eles vivem profetizando de casa em casa, deixam a esposa sozinha e falam que vão viver por preparações de Deus, né? Então eles pregam, a heresia deles se cumpre e eles vivem de doações das outras pessoas que dão comida para eles. Exato. Numa matéria no seminário, né, até eu não gosto muito de falar isso, né, mas entra aqui no caso, ética cristã. A matéria, o pastor citou um caso de um homem que trabalhava fora, viajando, e ficava meses longe de casa. E ele tinha desejos, né, sexuais, e a esposa lá também. E se nós, como futuros pastores, recomendaríamos a masturbação para ele. Acredite, pasmem, que esse pastor, que tem igreja aqui em Mogi, que dá aula na FLAM, recomendou isso. Na verdade, o que aconteceu nesse caso hipotético? Estão cumprindo com seus deveres conjugais? Aonde que está o problema, então? No trabalho. Se o trabalho, seja ele qual for, porque existem pastores que fazem isso, negligenciam suas famílias com o pretexto de estar pregando a almas. Se ele realmente recebeu do Senhor uma esposa, esse auxílio mútuo é inclusive no ministério do pastor. Os dois caminham junto. Se é para ser missionário na África, vai só um? Vai os dois. Como nós lemos lá nos livros dos heróis da fé. Né? Vai a mulher e o homem. Então, amados, o problema deste homem era justamente o trabalho. Eles deveriam orar para ele buscar um outro emprego, onde pudesse ficar perto de casa, trazer a provisão para o lar e atender os seus compromissos pactuais no casamento. Cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Tá? Pode falar. Pastor, e tipo assim, quando um toma uma decisão e o outro não está de acordo. Então, isso é um erro de um casamento, né, que não foi analisado todos aqueles critérios que foi colocado aqui. Vai se casar? O que seu pretendente tem que atender? Ele tem que corresponder. Então, o meu ministério, por exemplo, eu sou pastor. Imagina, tem mulheres que falam, não quero ser mulher de pastor. E se minha esposa falasse isso? Não, não quero ser, não adianta. Está consentindo? Então vai embora. Deus me chamou para isso, né?
Claro que Deus vai fazer todas as coisas perfeitas se você aguardar nele, se você buscar com critérios bíblicos o seu cônjuge, tá? E não incorrer nesses erros, tá? Eu digo assim, nas decisões do lar, tipo assim, por exemplo, o esposo toma uma decisão a respeito de trazer as coisas para o lar. Uhum. Questão de resolver assim algo material do lar. Aí a esposa não está de acordo com aquilo. Lá em Morato, o pastor ensinou uma parte assim, de quando as decisões assim, Entre em conflito? Exatamente, para ficar em paz, né? E orar nessa parte. Sim. Aí eu queria saber assim do pastor como que funciona, dar uma resposta assim, mais concreta, porque tem hora que, eu digo por mim, tem hora que o Flávio toma decisões e que eu não estou de acordo. Aí eu queria que o pastor... Então, o correto, e acontece, né, no relacionamento, é de, às vezes, em determinados assuntos, materiais que sejam, não haver consentimento dos dois, né? O correto é os dois, como crentes, né, conversarem de uma forma sadia. Se não entrou em consentimento no momento, aguardem a decisão, né, orem ao Senhor, tentem trazer outros pontos de vista sobre o benefício de tal situação ou não, mas o correto é que haja consentimento dos dois. Tá? Por exemplo, quando eu cheguei ao conhecimento, né, do calvinismo, minha esposa não chegou. Aí eu vi que meu lar estava em pleno, né, chegando na beira de um abismo. Porque pense se a minha esposa não viesse a ser agraciada com o entendimento bíblico das doutrinas da graça. Ia ter um muro na minha casa. Provavelmente, né? É claro que eu ia buscar uma igreja bíblica, mas provavelmente o chouriço ia acontecer. Porque pense, aí queremos ter filhos. Minha esposa lá, semi-pelagiana. E eu calvinista. Como é que eu ia viver com essa mulher? Mas o que eu fiz? Comecei a orar. E fui passando para ela. Olha esse texto aqui, né, Ju? Aí olha Romanos 9, Ju. Lê com calma. Eu não fui tacando logo na goela dela. A gente estava conversando esses dias, né? Foi um processo, né? Foi devagar, né? E ela demorou um pouco ainda. Demorou. Até que Deus trouxe essa harmonia para o meu lar. Ela entendeu. Né? Pode falar, Vitor. No meu casamento já teve alguns pontos assim, de divergência que os dois não estavam entrando em consenso de jeito nenhum. Teimosinhos, adora? Teimosinho. O pastor sabe que antes de casar teve um ponto. Calma, então, e nesse ponto de divergência que nós tivemos, a gente começou a discutir, e eu falei, amor, melhor a gente fazer o seguinte, vamos orar e Deus vai dar direção pra gente. Isso. E foi justamente isso que aconteceu. Tanto que antes do casamento mesmo, o pastor estava no catecismo matrimonial com a gente, e teve um ponto que foi ali assim, Divisor de águas. foi divisor de águas. Ou partia para o caminho bíblico, ou a gente nem ia casar. E graças a Deus, Deus deu o entendimento para ela, e também, graças a Deus, nós estivemos no mesmo prisma bíblico, no olhar bíblico mesmo. Exato. E Deus fez tudo certinho. E depois do casamento também, teve pontos que a gente teve essa divergência, e ao invés de a gente ficar discutindo, porque eu estava tentando convencer ela e ela não aceitava, né? Exato. E também teve casos também que eu estive errado, né? Em alguns casos que ela estava falando alguma coisa para mim, Que a gente é teimoso também. o homem também. A gente também não é só uma mulher, não. Não é só o homem que vai dar certo. Tem momentos que o homem está errado, que o homem é sacerdote do lar. Mas a mulher, com sabedoria, ela vai saber conduzir as coisas. Exato. Então, não querendo se impor e falar, não, você tem que, tenta meio que inverter o papel. Mas a mulher, ela também tem essa questão da sabedoria, né? Ela saber conduzir a situação. E nesses casos de divergência, tanto da minha parte quanto da dela, a gente, graças a Deus, né, buscamos a direção de Deus juntos, e Deus direcionou tudo para que a gente tivesse esse consenso. Então, essa questão de, no meu casamento, vai ter muito disso. Aguardar, né? Aguardar em Deus, e isso também existe na nossa fé e confiança. Exato. Porque vamos lá, irmãos.
A saúde emocional da minha esposa, ela deve ser importante para mim. Os sentimentos dela. Isso falando de um homem bíblico. Eu devo zelar pela minha esposa. Então, se eu tomo uma decisão no pulso de ferro, já ouviram essa expressão? Sem o consentimento, eu sou o sacerdote, eu mando aqui, eu vou fazer assim. E coloco uma tristeza na minha esposa. E ela fica descontente. Do que mais vale? A minha decisão ou a instituição que Deus me deu? O casamento. Então é melhor esperar. E conversar. Colocar a Bíblia, se possível, né? Como primícia, para tentar resolver. Por que eu digo se possível? Porque a Bíblia não vai tratar de todos os assuntos dessa vida, né? Se eu tenho que comprar uma geladeira rosa ou azul, né? Então, com conversa e falando de dois crentes maduros, por isso que não pode se casar e ser imaturo, tem que ter maturidade. Então eles vão conversar e vão chegar num bom senso, tá? Então, não sei se responde a irmã, o caminho é esse, oração e aguardar, né? Os dois. Continuando sobre os casos, camarada vagabundo, não quer trabalhar, deixa lá a família passando fome, não tem leite para as crianças. Deserção, meu amado. Imagine uma mulher cristã que seja casada com um descrente, que agrida fisicamente ela, de forma constante, e não demonstra arrependimento algum por esse crime. Pelo contrário, esse homem é inflexível e ainda ameaça matar ou agredir ainda mais a sua esposa, se ela o denunciar à polícia. O que é isso? Caracteriza o que esse caso aqui? Ele ama a esposa? Ele está cumprindo seus papéis? Já abandonou o casamento há muito tempo. Quer matar. Imagine ainda uma mulher cristã que seja casada com um descrente, que seja viciado em drogas. Além de profanar o lar, o efeito alucinógeno do entorpecente pode colocar em risco a esposa e os filhos. Ah, mas pastor, é só um baseadinho. Vá falar com um médico sobre os efeitos que isso pode causar na pessoa e o que pode despertar na pessoa. E isso pode colocar em risco você e a sua família. Além de profanar o lar, coloque em risco a esposa e os filhos. Imagine mais uma vez que um dos cônjuges se revele bissexual ou pervertido sexualmente. Finalmente, imagine que um dos cônjuges vá embora de repente e nunca mais volte, desaparecendo. Voltando aqui, imagine. Casou, está anos juntos, eu conheço casos. O marido chega e fala, eu gosto de homem agora. Aí eu falo, não, casamento é indissolúvel, fique com este homem. E aí? Abandonou, irmão. Claro que vamos tentar conversar, trazer, né, para arrependimento, em casos de crentes, né? Mas isso pode acontecer, inclusive, entre crentes. Nominais. Tá? Ou a mulher. Fala, eu sou bissexual, quero trazer mais uma parceira para o casamento. Poligamia. E aí? Fica? Estão entendendo por onde caminham as coisas? Isso aqui são casos que acontecem ou não acontecem, irmãos? Reais! Reais! Que ferem a palavra de Deus e o que realmente é um casamento à luz de Deus, um companheirismo. E o cara que vai embora? Some. Fica um ano fora. E a mulher lá com os filhos. E aí? Estou trabalhando. Meu amigo, ou se abandona esse trabalho e procura algo, nem que seja de faxineiro aqui, perto da sua família, ou você abandonou seu lar. O caminho é muito claro, irmãos. Tá? Pode falar. Só para dar um complemento nessa questão que você falou agora, para ver que isso acontece até mesmo em incrédulo, que tem essa capacidade de ter esse zelo pela sua mulher. Sim. Eu fui lá instalado, né, a vivo lá, o rapaz, representando a Autoinverno, mas ele falando que ele já teve um serviço, que ele estava ganhando mais, mas ele abandonou esse serviço, a mulher dele abandonou o serviço para cuidar dos filhos, que ela recebia muito bem também, mas abandonou para cuidar dos filhos, porque viu que os filhos estavam sendo ingressiados
licenciado, e ele, trabalhando na Viva, ele ganha várias promoções, várias propostas para trabalhar no final de semana, para perder a folga dele, para ganhar muito mais, tipo R$1.000, 1.500, mas ele fala, ele é um rejeito, justamente porque eu não quero perder o tempo comigo. Exato. Tenho minha família está lá, eu tenho um trabalho que talvez eu ganhe pouco, vamos supor. Né? O homem ganha pouco, mas consegue manter a casa. E está numa cidade onde tem uma igreja bíblica e a família está situada lá. Recebe uma proposta de emprego para mudar de cidade longe. Nessa cidade não tem uma igreja bíblica. Ele leva a família para aquele lugar para ganhar um salário melhor? O que pretere? Quais são as prioridades? Estão entendendo? Então não é trabalho e salário que pretere as condições da minha família. E sim o quê? Eu cuidar da minha família espiritual e materialmente. Se meu trabalho me dá um salário que é pouco, mas supre, é disso que eu vou viver minha vida inteira. Eu posso muito bem ser um faxineiro crente, que cuida e ama da minha família e dos meus filhos, zela por eles, e assim agrada o Senhor. Do que ir ser um grande empresário, que fica longe da família, que leva a família para longe da igreja, e traga e dê os melhores presentes para a mulher e para os filhos. E aí, está cuidando da família? Esse não é o cuidado bíblico. Então tudo isso para o irmão começar a se situar no que realmente é um casamento. Tá? Então o que o cônjuge abandonado deve fazer? Primeiro, expor sua situação à igreja e solicitar orientação pastoral. Segundo, formalizar o divórcio diante do Estado. Então, da parte que sofre isso, que é o crente, 1 Coríntios 7, ele vai procurar o pastor da igreja. Ele vai procurar os anciãos da igreja para tratar sobre esse assunto. Né? Expor o que está acontecendo. Não como querendo o divórcio, mas um aconselhamento. E se a igreja, depois veremos no capítulo 6 da Confissão de Westminster, outro parágrafo, que esses casos devem ser tratados, irmãos, com outras pessoas. Tá? Como em Israel, não tinha carta de divórcio? Você ia até os juízes de Israel, eles tinham que analisar o caso e depois eles conferiam. Então foi um processo que se tornou burocrático, que deve ser burocrático. Porque imagina, quero divorciar. Aí divorcia um, eu também. Aí vai outro. Não, o negócio precisa ser encaminhado com responsabilidade. Tá? Então procure a igreja, procure o pastor. E segundo, formalize. Né? Formalize isso perante a lei do Estado. Teria mais exemplos ali? Com certeza. Tendo em mente as situações supracitadas, o que o cônjuge prejudicado deve fazer? Sabendo que o casamento tornou-se praticamente insustentável. Indubitavelmente, Deus deseja a reconciliação e não o divórcio. Até mesmo em caso de adultério. John Frame expressa que o fato de o divórcio ser permitido por imoralidade sexual não significa que isso seja ordenado, necessário ou até mesmo desejável. É o que eu disse aos irmãos, sempre o caminho é inicial da reconciliação, do perdão, do arrependimento. Tá? No entanto, sendo esse o caso, não é pecado se divorciar, porém, existem circunstâncias em que o divórcio é a melhor solução para obter-se a paz e até necessário para resguardar a vida do marido ou da esposa de condições intoleráveis. Já pensou se casa com um camarada que é dono da biqueira? Isso é intolerável. Intolerável. Um cara que é bissexual ou homossexual, intolerável. Tá? Existem casos que o divórcio é a melhor solução. É a melhor solução. Tá? Conforme sintetizei, negligência em zelar pelo bem-estar da esposa e dos filhos, ociosidade, malandrice, agressão física, perversão sexual são tipos de abandono ou de deserção do casamento. Sendo assim, um novo casamento é permitido para ambos os cônjuges, o culpado e o inocente, pois o divórcio cancela as obrigações do casamento original. 1 Coríntios 7,15, palavra chouriço. Tá? Passa aí, Murção. Então, olha só que interessante. O Catecismo Maior de Westminster tem alguns dados importantes sobre o 7º mandamento. Esse tipo de abandono é tratado pelos teólogos de Westminster como quebra do 7º mandamento. Não adulterarás. Vamos entender.
Vejamos o que diz a pergunta 139 do Catecismo Maior de Westminster. Esse catecismo é um documento confessional? Sim. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia, todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos, afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, tá? É quebra do 7º mandamento, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. Porque existe o adultério espiritual, irmãos. Casar-se com julgo desigual, estou quebrando isso aqui. O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a situação que eu falei de um marido incrédulo trazer imoralidade para dentro do lar, também é quebra do 7º mandamento, se assim o crente permitir. Tá? A demora indevida de casamento, o camarada fica lá, está prometido, o Israel faz uma reunião, né, se compromete a se casar com a Alanis, aí fica enrolando. Peraí, está enrolando por quê? Já tem trabalho, tem casa, tem tudo, está enrolando por quê? Né? Isso é enquadrado com o quebra do 7º mandamento também. Ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto. Tá? Então esse abandono injusto aqui entra lá como um adultério, tá? Quebra do 7º mandamento. A ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza. E impureza, ela tem vários âmbitos, né, irmão? Ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Então, o Catecismo Maior de Westminster pega o 7º mandamento e inclui esse abandono injusto que estamos tratando como deserção. Tá? Vocês têm acesso a esses documentos? Tem na internet, tá? Tem tudo na internet isso aí. E o nosso, o ortodoxo, Hercules Collins? Não é muito diferente não, porém mais sucinto. Pergunta 124. O que Deus exige de nós no 7º mandamento? Resposta. Deus condena toda a impureza sexual. Portanto, nós devemos detestá-la completamente e devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. 125. Nesse mandamento, Deus proíbe apenas adultério e pecados escandalosos semelhantes? Nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nos conservemos puros e santos. É por isso que ele proíbe tudo o que incita a falta de pureza sexual. Abandonar meu casamento vai incitar o quê? Ela dormir numa cama, eu dormir na outra. Vai incitar o quê? Quer sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos. Tudo que leva você à impureza espiritual é chamado de quebra do 7º mandamento. E dentro do casamento? Ocorre? Com o incrédulo? Muito. Tá? John MacArthur vai comentar isso. O termo que se refere ao divórcio, né, que se separe, quando um parceiro incrédulo não consegue tolerar a fé do seu cônjuge e pede o divórcio, é melhor deixar que isso aconteça, a fim de preservar a paz da família. Tá? Ele cita Romanos 12, verso 18. A união do casamento é rompida apenas por morte, como já vimos. Adultério ou, olha lá, pelo abandono de um incrédulo. Este não fica debaixo de servidão. Quando uma união é quebrada de qualquer uma dessas formas, o cristão é livre para se casar com outro crente. Sempre que um divórcio legítimo ocorre nas Escrituras, um segundo casamento é assumido. Ocorreu o divórcio, já está livre, irmão. Tá? Dentro das cláusulas bíblicas, diante de um magistrado,
Tá bom? Continuando. Cadê? Sempre que um divórcio legítimo ocorre nas Escrituras, um segundo casamento é assumido. Quando o divórcio é permitido, assim também é o segundo casamento. Implicitamente, a permissão que uma viúva recebe para se casar novamente, verso 39 e 40 em Romanos 7,3, porque a união foi rompida. A morte rompeu o casamento, por isso que ela também está livre. Também se estende a esse caso, no qual não há mais união. E ele está comentando aqui, amados, 1 Coríntios 7,15. Tá? João Calvino, se o descrente quer separar-se, então, o que ele diz? Chegamos então à segunda parte da sua discussão do problema do casamento misto. Nesse versículo, Paulo desobriga o esposo fiel que se prontifica a viver com a esposa descrente, mas que é rejeitado por ela, e semelhantemente desobriga uma esposa que é rejeitada por seu esposo, embora não haja falta em sua conduta. Pois em tais circunstâncias o descrente ofende mais a Deus do que mesmo a seu cônjuge. Aqui se nos depara uma razão especial, porque o vínculo primário e o principal não é meramente desfeito, mas totalmente interrompido. Tá? Muda aí, Maurição. A paz, né? Porque somos chamados, o complemento do verso somos chamados para viver em paz, né? Os intérpretes também diferem aqui, pois alguns interpretam assim: somos chamados à paz, por isso evitemos tudo que venha provocar disputas. Eu vejo de forma mais simples: quanto estiver ao nosso poder, cultivemos a paz com todos, porque foi para isso que fomos chamados, por Deus. Não devemos, pois, separar-nos dos descrentes de maneira arbitrária, a não ser que eles mesmos tomem a iniciativa e causem o rompimento. Tá? Deus, portanto, nos tem chamado à paz, a fim de que possamos cultivar relações pacíficas com todos, tratando bem a cada um individualmente. Assim, isso pertence à primeira parte da sua discussão do problema, no caso Paulo, né? Ou seja, os crentes devem permanecer unidos aos descrentes, caso estes concordem, consintam. Com o quê? Com as minhas opiniões? Palavra. Pois o anseio pelo divórcio é inconsistente com a nossa profissão de fé. Como foi dito, nós não buscamos isso. Mas pela parte incrédula, se ele realmente optar e ele abandonar o lar dentro de todas as ilustrações que foi dada, aí você está livre para se divorciar dessa pessoa. Tá? Pense num lar em guerra, irmãos. Eu lembro do meu pai e da minha mãe, veio na minha mente aqui como se fosse um filme. Primeiro que meu pai ficava meses fora de casa trabalhando em obra. Chegava em casa, queria roupa lavada, queria comida. Às vezes chegava bêbado e batia na minha mãe. Primeiro, não existia casamento. Minha mãe era negligenciada. Ficava lá, às traças. E quando chegava meu pai bêbado, queria utilizar ela como um objeto e batia nela. E minha mãe, né, também não tão assim, né, digamos, paciente, rebatia. E era uma gritaria. Era uma gritaria, uma guerra em casa. Aquilo é um caso nítido de divórcio, irmão. Nítido. Tá? Então, claro que eu estou falando de dois incrédulos. E no caso aqui, eu estou tratando de um crente com um incrédulo. E um crente tem um compromisso com a palavra, isso é primícia. E o incrédulo não tem poder e não deve interferir nisso. A sua casa deve honrar a Deus. A sua conduta deve honrar a Deus. E se o incrédulo não está consentindo com a sua vida santa, deixe que ele vá embora. É isso, irmãos. Samuel Waldron. Essa observação de senso comum também é confirmada pela implicação de 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Há um contraste entre essa afirmação e a proibição dos casamentos no versículo 10 e 11 de 1 Coríntios 7, no contexto anterior. O contraste exige a ideia de que não estar sob servidão significa estar livre para voltar a casar. Esse entendimento do conceito de estar vinculado é confirmado por 1 Coríntios 7,39, que equivale não estar vinculado com estar livre para voltar a casar. Então, 1 Coríntios 7, versos 27 e 28, afirma explicitamente que se alguém for separado da esposa, não estará pecando se vier a casar novamente. A palavra separar, no versículo 27, se refere claramente ao divórcio. Observe as frases: está ligado à mulher, não busque separar-te. Tá?
Então, se ocorrer a separação, neste caso, de 1 Coríntios 7,15, a pessoa está livre para se recasar. Tá? E aí chegamos no 6º parágrafo, né, que vai normatizar como deve ocorrer o divórcio, procurando as autoridades, os pastores, presbíteros e tudo mais. Então, amados, 2 cláusulas: adultério e deserção obstinada. Tá? Nesses casos, como aqui falado aos irmãos, a Bíblia nos permite fazer uso do divórcio. Tá? Mas não deve ser desejado por nós, porque Deus odeia o divórcio. Não deve ser algo que você busque, mas é algo que nós podemos passivamente sofrer, tá? Pela incredulidade do nosso cônjuge. E se acontecer, Deus não nos coloca sob servidão, nos chamou para a paz. E assim devemos viver em paz. Segue a paz para com todos e a santificação, inclusive na sua casa com seu marido. Tá? Então esse é o caráter reto do cristão. Ficou alguma dúvida, irmãos?